Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus eterno possa estar abençoando todos os casais que já fazem parte do canal Pastor Ezequiel. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal, que as copiosas bênçãos do eterno Deus possam estar sendo derramadas sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. Estamos de volta trazendo mais um vídeo com o tema Valorizando a Tolerância no Casamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando teu esposo se esquece de comprar o shampoo, a chapinha para você ajeitar o seu cabelo, você é tolerante com ele ou você briga logo com ele? Tu esqueceu, tu não te lembra, se é para ti, tu lembra das tuas coisas, mas se é para mim, tu não lembra. Já começa uma discussão. E você, esposo, quando a tua esposa queima o arroz, por exemplo, você é tolerante? Ou você briga com ela, você discute com ela, diz que ela não presta, diz que ela não sabe fazer uma boa comida? Aliás, deixa eu lhe dizer, a minha esposa queima sempre o arroz de propósito. Por quê? Porque ela gosta do pregado da panela. E eu já me acostumei com isso, né? Eu não gosto muito de arroz queimado, mas ela gosta, e eu já tenho sido tolerante em relação a essa situação. Muito bem, deixa eu trazer um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, 13, verso 7. O apóstolo Paulo vem falando sobre a supremacia do amor, o amor ágape, e no versículo 7 ele diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando se fala em tolerância, vem a palavra suportar acompanhado dela. O conceito de tolerância tem origem no termo latim tolerari, que significa suportar, sustentar e faz referência ao grau de aceitação relativamente a um elemento contrário a uma regra moral, civil ou física. Por outras palavras, nós podemos dizer também que o conceito de tolerância significa atitude que uma pessoa tem para com aquilo que é diferente dos seus valores. E diga-se de passagem, amados e queridos irmãos, você casal que nos acompanha, no casamento nós precisamos desenvolver a tolerância. Porque nós sabemos, amados e queridos irmãos, que o casamento é um conjunto de duas pessoas do sexo oposto, com temperamento diferente, gosto diferente, atitude diferente, comportamento diferente, que vieram de famílias totalmente diferentes. Às vezes de famílias que não tiveram uma boa criação, este homem ou esta mulher leva dessa família algumas coisas que não pode se levar para o casamento, e quando chega no casamento, com certeza vai ter choques. Casamento, ele é também um exercício de tolerância e paciência. No casamento nós precisamos, como servo de Deus, desenvolver a tolerância, a paciência e, acima de tudo, suportarmos uns aos outros. Tolerância é realmente um fator indispensável para um casamento saudável, feliz e bem-sucedido. Se você, homem, esposo, não tem tolerância com a sua esposa, o teu casamento não vai ser um casamento feliz, um casamento saudável e um casamento bem-sucedido. Se você, esposa, também não é um pouco tolerante, não desenvolve a característica, o dom da tolerância junto ao teu esposo, quando ele esquece alguma coisa, como eu falei antes, consequentemente, o seu casamento não pode ser um casamento bem sucedido. Aliás, desenvolver a tolerância, suportar e ter paciência é uma das lições que o casamento oferece. Se você não tinha paciência quando era solteiro, aprenda, meu amado,
que quando você contrai o matrimônio, você precisa ser paciente com tua esposa e você esposa com o teu esposo. E isso vai desenvolvendo naturalmente, porque se não se desenvolver, vai ser difícil você ter um casamento bem sucedido, um casamento feliz. Então nós, como servos de Deus, precisamos ter essa lição no casamento que é oferecida quando você contrai o matrimônio: a paciência, a tolerância, né? E a paciência e a tolerância, ela é uma virtude que você, cônjuge, precisa ter. Paciência, e o que é a paciência, se já que a paciência, o suportar, está acompanhado da tolerância? É a capacidade de tolerar ou deixar de reagir com raiva ou frustração diante de algo que não corresponde à nossa vontade. Você pediu para sua esposa fazer algo, mas ela não conseguiu fazer da maneira correta. Você precisa ter paciência com ela e tolerância com ela. Os cônjuges precisam desenvolver a tolerância e a paciência. A paciência e a tolerância no casamento promove harmonia entre os cônjuges, quando voluntariamente se ferem ou irritam. Quando há discussão, porque todo casamento tem as suas discussões, não pode haver briga, mas discussões há nos casamentos, você precisa desenvolver a tolerância. E deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante: a paciência, ela só é desenvolvida mediante as aflições, as atribulações da nossa vida, e no casamento não é diferente. Você não vai ter paciência se você não tem aflições, tribulações, você não vai ter tolerância se algo de ruim não estiver acontecendo entre os cônjuges, certo? Vamos lá. Muito bem. Como no casamento cristão devemos cultivar essa característica: tolerância, paciência e suportar um ao outro. Isso baseado no amor. Nós lemos um versículo da primeira carta de Paulo, no capítulo 13 e versículo 7 à igreja de Corinto, que o amor ele suporta, né? Ele é paciente. O amor, quando você ama verdadeiramente, você suporta alguma dificuldade, é tolerante um para com o outro, certo? Especialmente a tolerância e o suportar com paciência. Então, se você ama, você é tolerante, você é paciente e suporta algumas situações. Olha o que diz em Éfeso, capítulo 4, verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você acha que isso só se aplica à igreja, aos relacionamentos dentro da igreja? Não, isso se aplica principalmente ao casal, que vive constantemente um para com o outro, para toda a vida. É a pessoa mais próxima de você, é o próximo mais próximo de você, que você deve amar com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, baseado em um princípio, em um pilar mais importante de todos, que é o amor. Eu só sou tolerante se eu amar. Eu só sou paciente com a minha esposa se eu amar. Eu só vou suportar algumas coisas ruins que ela às vezes faz contrário àquilo que eu quero, se eu amar. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Olha o que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, suportando e perdoando. Se a tua esposa fez algo que você não gostou, perdoe, meu irmão. Se você é esposa, o teu esposo fez algo que você não gostou, perdoe, suporte, né? Seja tolerante, seja paciente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, como eu disse antes, é o pilar fundamental e principal no casamento. Não pode haver paciência se você não ama, não pode haver tolerância se você não ama, não pode você suportar o seu cônjuge se você não ama, né?
Tolerar é suportar, é muito importante. Tolerar e suportar é muito importante para um bom relacionamento conjugal. Porém, deixa eu lhe dizer algo muito interessante, já que eu falei de amor, de tolerar, de suportar e de paciência. Porém, tolerar e suportar não há ideia de fazer vista grossa para erro do cônjuge. Não, você não vai fazer vista grossa se ela está fazendo algo de errado, ou se o seu esposo está fazendo algo de errado, ou a sua esposa está fazendo algo de errado. Você não vai fazer vista grossa, você vai ter tolerância, mas vai conversar para que isso não aconteça mais. Uma das coisas importantes é o diálogo. Aqui no canal nós falamos sobre isso. Você precisa ter aquele momento de comunicação, de conversar. Olha, eu não gostei disso aqui, eu tolerei lá na hora, né? Mas eu não gostei dessa atitude, eu não gostei desse comportamento. Isso dentro de casa, os dois conversando para procurar ter uma melhor solução para aquilo que está acontecendo. Então, tolerar não significa que você, cônjuge, deve aceitar todos os erros do seu parceiro, não, certo? Não, isso não está certo, biblicamente não está certo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Você ama a sua esposa, mas você não vai concordar com tudo que ela faz de errado. Ou você, esposa, ama o seu esposo, mas você não vai concordar com tudo que ele faz de errado, certo? Nas diversas circunstâncias e nos diversos relacionamentos no dia a dia, no casamento principalmente, devemos cultivar essa característica importante do amor, a tolerância e o suportar. Isso você vai desenvolvendo diariamente. A cada ano que se passa, você vai desenvolvendo. Uma coisa importante que eu já falei aqui no canal: não tente mudar o cônjuge. Mude você, porque preste bem atenção. A palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se você insistir muito em uma coisa que o seu cônjuge está fazendo de errado, às vezes, até mesmo por ele não querer, ele querer fazer o certo, mas ele continua fazendo o errado. Então, não tente mudar o seu cônjuge, mude você, e ele vai observar em você e vai ver que você mudou, ele também vai querer mudar. Tolerância é a capacidade de suportar com resignação as circunstâncias do relacionamento, as dificuldades do relacionamento, as tribulações do relacionamento. O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 7, que é o capítulo todo falando sobre casamento, ele advertia: eu queria que você não se casasse, mas se casar, se tem desejo de casar, case, que é melhor casar do que abrasar. Mas eu quero dizer que vocês vão ter dificuldade no casamento. O casamento não é um mar de rosa, mas também não é uma coisa tão ruim, irmão. Casamento é algo de Deus, né? Mas tem um preço a ser pago. Então, tolerância é a capacidade de suportar com resignação as circunstâncias do relacionamento conjugal. Ter tolerância com o cônjuge para muitas coisas que, se depender de nós, seria diferente. Muitas coisas dependem de nós mesmos. Muitas coisas dependem da minha mudança e da sua mudança. Vamos lá. No relacionamento conjugal, quando há tolerância, vive-se melhor. Tenha certeza, você vai ter sucesso, você vai ser mais feliz no teu relacionamento. Não briga por qualquer besteira. Às vezes, por uma coisa tão pequenininha, você é intolerante com o seu cônjuge. Mentalize, coloque na sua mente que todos nós somos diferentes um do outro. O seu esposo é diferente, a sua esposa é diferente. Os casais precisam desenvolver, trabalhar a tolerância para assim tolerar os pensamentos, os gostos diferentes, porque os cônjuges são diferentes um do outro. Eu disse antes, você nasceu em uma família diferente, você às vezes vem de cultura diferente, tem gosto diferente, comportamento diferente, temperamento diferente. Irmão, nós somos diferentes um do outro. O seu esposo é diferente de você na maneira de pensar e de agir. A sua esposa é diferente de você também, esposo. Nasceram em família diferente, porque foram criados
em família diferente. Agora, amados e queridos irmãos, deixa eu só dizer algo aqui interessante. Como é triste saber que existem casais que se desentendem e até se separam por não concordar com a opinião do outro. Eles discutem, brigam até porque o esposo não concordou com a opinião da esposa. A esposa não concordou com a opinião do esposo. E a maioria dos divórcios estão acontecendo justamente pela questão de eles serem intolerantes dentro do relacionamento conjugal. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus? Tem ou não tem? De às vezes casais se separarem porque são intolerantes um com o outro. Tem acontecido sim, porque são impacientes. No namoro era uma forma, no casamento é totalmente diferente. O casamento tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades, e se você não desenvolver a paciência, a tolerância e suportar algumas coisas, você não vai conseguir viver até que a morte os separe ou até o arrebatamento da igreja. É preciso às vezes, para um bom andamento do relacionamento conjugal, tolerar as limitações do cônjuge e os seus gostos. Tudo isso é marca de um amor entre os cônjuges. Como eu disse antes, o amor é o pilar principal do relacionamento conjugal, em todos os relacionamentos, mas principalmente no relacionamento conjugal. Lembrando sempre que tolerar não é apoiar ou aceitar o erro do parceiro. Você precisa estar sempre lembrando que se o seu parceiro errou, seu cônjuge errou, não é dar apoio ao erro dele, mas tolere naquele momento e tire um momento para conversar. Agora, para finalizar, que possamos mostrar ao mundo a maturidade conjugal. O mundo precisa ver em nós, casais, servos de Deus, que nós temos maturidade conjugal, somos tolerantes, pacientes e suportamos uns aos outros, como está escrito na palavra de Deus, demonstrando como em um relacionamento conjugal somos tolerantes um para com o outro e para com as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida conjugal às vezes requer muito do servo de Deus, de você casal que serve ao Deus Todo-Poderoso, ser tolerante, ser paciente, suportar algumas situações, mas isso não quer dizer, como eu disse antes, que você vai aceitar. Não. Tire um momento para conversar. Se o esposo errou, diga para ele: eu não gostei do que você fez. Se a esposa fez algo que você não gostou, mas naquele ambiente sempre de ter e de trazer para o casamento sucessos no bem-estar, no relacionamento, e assim a sua vida conjugal vai crescer para a glória de Deus. Deixa eu te fazer um convite especial. Você está me assistindo pela primeira vez? Eu deixei por último, mas eu quero te fazer um convite. Se torne parceiro do canal. Faça agora a sua inscrição. Depois de fazer a sua inscrição, você precisa ativar o sininho para receber as notificações aí no seu tablet, no seu celular, os vídeos novos que nós estaremos colocando no canal. Logo após, você deixa a sua curtida, o seu like, o seu joinha. Deixa aí o seu joinha, porque deixando o seu joinha significa que você gostou do vídeo. E para complementar com mais ênfase, você vai deixar logo abaixo o seu comentário. Amém? Eu gravei hoje sem a minha esposa, porque ela está um pouco dodói e já fazia uns dias que eu não gravava no canal. Não pode ficar também muito tempo sem gravar, mas eu creio que no próximo vídeo eu estarei gravando com ela para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus em Cristo te abençoe, abençoe o teu relacionamento conjugal e familiar para a glória do Pai Celestial.